Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa pretende mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é livre-arbítrio. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O livre-arbítrio é a capacidade individual de decidir por si mesmo. Dentre as consequências do livre-arbítrio estão a de ter responsabilidade de fazer as escolhas e a obrigação de responder pelos próprios atos. Mas como saber se estamos no caminho certo? Para nos ajudar com este assunto tão importante e atual, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as queridas presenças do Xará Geraldo Kemp. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado pelo convite. Estamos novamente aqui felizes. Que bom, fico feliz também. E também de Cássio Vantuil, trabalhador da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado. Mas nós estamos com um desafio aí, que é esse tema livre-arbítrio. Vamos começar a conversar definindo o que é livre-arbítrio, Cássio. Livre-arbítrio é a livre vontade, a liberdade de escolha, que todo mundo tem, e é mesmo limitada em alguns, relativa, e que com o passar do tempo a gente vai aumentando se assim a gente quiser e se assim a gente galgar passos maiores. A gente pode dizer que o livre-arbítrio, então, está bem relacionado, Geraldo, com a liberdade. Muito relacionado com a liberdade. É algum ponto, talvez, assim, da liberdade. Nós sempre temos a liberdade, né? Um ditado muito popular, que a doutrina também muitas vezes usa. A nossa liberdade termina quando começa a do outro. Né? Então, a nossa liberdade, ela está limitada ali. Mas ela é muito correlativa com a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o ato de nós fazermos aquilo que nós bem queremos. Obviamente, como o Cássio já disse, e tu também no início do programa, as responsabilidades são todas do nosso livre-arbítrio. Mas tem muito a ver, né, com a liberdade. Eu aproveito, eu tinha pensado nisso antes, quando estava vendo o programa, naquela pequena passagem de Paulo, naquela carta aos Coríntios, que ele diz, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Okay. Quer dizer que a nossa liberdade, ela não é irrestrita, a gente não tem uma liberdade ilimitada. Não, é como também outro ditado conhecido nosso, né? A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Né? Então, não é assim, faz o que você quer, não. A partir desde quando você é criado simples e ignorante, a gente vai desenvolvendo dentro da lei de liberdade, a gente vai se desenvolvendo. A gente pode dizer que o livre-arbítrio é uma espécie de autodeterminação? Sem dúvida, ela é uma autodeterminação. O que é autodeterminação? É aquilo que nós determinamos de nós mesmos o que fazer, né? Então é uma autodeterminação. Quando nós nos autodeterminamos a melhorar nessa seara, no conhecimento da doutrina espírita, ou nas obras que nós estamos constituindo, fazer o bem ou fazer o mal, esse é uma autodeterminação. O caminho que nós vamos seguir é de livre escolha, por isso que é o livre-arbítrio que nos dá, mas é uma autodeterminação, sim. Sim. Ô Cássio, e a relação, assim, bem direta do livre-arbítrio com a responsabilidade? Totalmente ligado. Quanto maior a sua responsabilidade, maior é a sua liberdade. Você vai aprendendo, vai tendo esse conhecimento do bem e do mal, conhecimento de si mesmo, que vai te permitindo você agir num espaço cada vez maior, mais amplo. Então a gente tem relato, né, dos espíritos que são superiores, até os espíritos puros como Jesus, que consegue ter uma abrangência muito maior por causa dessa responsabilidade. Isso é uma conotação interessante que o Cássio falou. Veja bem, nós achamos assim, livre-arbítrio. Pô, nós somos livres para fazer o que quiser. Mas esquecemos exatamente isso que o Cássio falou. E a nossa responsabilidade nesses atos. E a responsabilidade que nós temos disso que estamos fazendo. E ela aumenta realmente com o nosso conhecimento.
Quer dizer, quanto mais livre, mais responsável. Quanto mais responsável, mais livre. É uma pegadinha, né? É uma pegadinha, né? Não tem dúvida nenhuma. Porque tem uma relação próxima, não é? E a doutrina espírita nos diz, né? Quanto mais aprendemos, mais nos será cobrado. Uhum. Mas mais nos será, porque a responsabilidade que nós temos é exatamente de aplicarmos o livre-arbítrio para fazer o bem. Sim. Que conhece, né? Não tenha E dúvida. como fica a questão das interferências espirituais nas nossas escolhas? A gente sofre influência? Aí a gente lembra a famosa pergunta 459, né? Todos sabem, né? Talvez menos famosa do que é Deus, mas os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que vocês imaginam, né? Muito mais. De contrário, são eles que vos dirigem. Então, você quer ser dirigido por quem? Pelos bons espíritos ou pelos espíritos não tão bons assim? A gente que escolhe? A gente que escolhe. Como? Eu fazia uma conversa amiga, não é uma palestra numa casa espírita, e falava da influência dos espíritos. E a pessoa ficou muito preocupada, porque sempre nós julgamos influência, uma influência má. Aí eu perguntei, mas eles influenciam mesmo, seu Geraldo? Influenciam. Aí ela disse, mas então eu estou preocupada. Eu digo, não. Quando você ora, qual a influência que você busca? É dos bons espíritos. É uma influência. Exatamente. Nós queremos fazer a influência dos bons espíritos ou daqueles que podem nos atrapalhar. Esse é o... E tem gente que fica chateado com essa resposta, né? Aí tem que deixar um pouco seu orgulho de lado. Quer dizer, a gente não é influenciado só pelo mal, né? Tem que reconhecer que nós temos uma boa influência. É uma questão de sintonia, de afinidade. Isso. Sem dúvida, sem dúvida. A nossa produção preparou uma pergunta aqui muito interessante. O esquecimento do passado, então, de outras encarnações, faz-se positivo para não influenciar no livre-arbítrio com relação à vida atual? O esquecimento acho que nos favorece, para que a gente possa agir com mais tranquilidade. Porque se a gente ficar muito preso ao nosso passado, é capaz de você ficar parado. Se a gente descobre tudo que a gente fez, tanto de ruim, que a grande maioria, ou de bom, você pode às vezes empacar, né? Não vai. Então, esse esquecimento nos deixa turbinados para que a gente avante. Não tenha dúvida. E nós somos sempre presos ao nosso pretérito, né? Então a gente tem que ter muito consideração dessa questão do esquecimento do passado, a importância que ele traz para nós na existência que nós estamos vivendo agora. Pois é, Xará, mas como é que a gente pode ser, digamos, responsável pelas nossas escolhas se a gente não se lembra delas? Mas as oportunidades sempre aparecem para fazer o bem. Isso é uma dádiva muito grande que eu digo que o Pai nos dá. Exatamente. Ele sempre nos coloca em situações que nós possamos fazer o bem, pelo nosso livre-arbítrio. Um exemplo muito claro, a doutrina nos fala, uma família. Nós temos 2, 3 filhos, né? Numa mesma família. Daí aparece um totalmente diverso, diferente dos outros, mas o que nós fizemos? A ovelha branca. Digamos assim, esse foi colocado exatamente para nós termos paciência, tolerância, as virtudes que nos são ensinadas, compreensão e saber por que ele está conosco. Então, o esquecimento passado. Imagine se nós soubéssemos que nós fomos algozes ou alguma coisa. Nós iríamos nos prender aquilo e ia ficar parado somente nessas provas. E não é prova, nós temos provas. Exatamente, no plural, né? Estamos conversando com o Geraldo Kemp, com o Cassius Mantuê sobre esse assunto tão importante que é o livre-arbítrio. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho continuando a conversa. Fique aí. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando sobre livre-arbítrio, esse assunto tão atual, tão importante, para a gente inclusive reconhecer até que ponto nós temos liberdade, somos livres e também a responsabilidade que a gente tem diante dos atos, né? Conversando com o Cássio, com o Geraldo. Cássio, além do que a gente conversou, existiria algum ponto ainda que a gente possa definir mais especificamente o livre-arbítrio no sentido do Espiritismo? O Espiritismo, ele nos ensina que essa liberdade, ela tem que estar subordinada de domar as nossas vontades, as nossas emoções,
para que seja cada vez mais perto do que é a vontade divina. Quando a gente cada vez se aproxima mais do que Deus quer pra gente, tudo fica mais tranquilo, fica mais fácil. E mais feliz nós somos. Mais feliz nós somos. As dores são melhores compreendidas. Quer dizer, a gente se dá mal quando vai para o caminho do mal, né? Eu julgo nessa questão da doutrina espírita, especificamente do livre-arbítrio, oportunidade. São oportunidades. É uma oportunidade única que nós temos nessa existência, resgatar aquilo que nós fizemos no pretérito. E essa oportunidade nos é dada, porque a lei do progresso nos faz o conhecimento, aumentarmos o conhecimento para melhor fazermos o bem, né? Pois é. Mas assim, Geraldo, em termos práticos, como é que a gente pode associar efetivamente o livre-arbítrio com a nossa responsabilidade diante dos atos que cometemos e principalmente dos erros cometidos? Isso é muito importante. Eu vou me valer um livro agora, editado pela FEB, Jesus de Nazaré, do Rui Kramer. Ele faz uma colocação muito interessante. Ele coloca que Jesus nos deu dois pressupostos muito interessantes: justiça e misericórdia. Normalmente nós queremos a misericórdia para nós e a justiça para os outros. Isso é um pressuposto que quando nós fizemos os nossos erros e não assumimos ele, e queremos misericórdia, isto é, perdão para as coisas que fizemos. Mas ao outro é importante que ele seja julgado. Então nós temos que ter o equilíbrio disso aí. Então é importante nós sabermos, quanto mais no nosso dia a dia nós entendermos a doutrina, sabermos que nós temos tendo essa oportunidade de nos recuperarmos como espíritos imperfeitos que ainda somos, mas num caminho do bem e do progresso. Então esse é a necessidade que nós temos que entender, a responsabilidade que nós temos pelos atos que procedemos. E esse é o perdão de Deus. O perdão de Deus são essas novas possibilidades. Exatamente. Né? E que a gente dê novas possibilidades para o outro também. Que o outro tem essa liberdade de ação, que a gente possa compreender que ele errou, que a gente pode educar, que a gente pode, não, você pode sentar novamente, você pode fazer de novo. Lógico, é que nem o pai com o filho, né? Se o filho tem várias condições de lidar no mundo, você dá mais liberdade. Se o filho ele é mais difícil, você segura um pouco as rédeas para que ele né, se melhore, que compreenda. Certo. Hoje a gente está vendo aí uma situação muito complicada, né, de ações que às vezes nós ficamos até estarrecidos. Homens públicos, né, que deveriam ter já uma envergadura moral, no entanto a gente vê dificuldades no comportamento, né, até em corrupção e tudo mais, muitos desvios, muitas irregularidades e muitas coisas acabam passando talvez despercebidas pela, digamos, sociedade humana ou pela justiça dos homens. Como é que fica a responsabilidade nossa quando nós cometemos erros assim que a gente já não deveria mais estar cometendo? Aí nós temos a nossa querida consciência, né? É a lei de Deus, está dentro de cada um, e cada um vai se acertar com ela no devido tempo, da forma que Deus achar melhor. A consciência é um tribunal, Cassius? É um tribunal íntimo, interno. Ninguém precisa levantar o dedo para acusar ninguém. Ela mesma cuida, né? Deus cuida de cada um de nós. E eu vejo esse fato que o Cássio está falando muito ligado à questão de nós acharmos que quando daqui saímos, isto é, que morremos, tudo acaba. Que não haverá mais aquela justiça nossa, né? Nós vamos, não é Deus que vai nos cobrar, Ele vai nos dar a oportunidade de nós cobrarmos aquilo que fizemos, mesmo em todas as existências que nós somos espíritos eternos, muitas existências estamos então para recuperar. Isso eu vejo assim, as pessoas talvez fazem as coisas julgando. Bom, quando a morte chegar, tudo vai acabar. As coisas materiais, sim. O que temos, aqui deixamos. Levamos o que somos. É o mal, né? Esse materialismo tão acerbado. Pois né? E o que de fato nós temos na vida ou na existência terrena de pré-determinado, que a gente pode falar, isso aqui é um determinismo, não tem como fugir disso. O que exatamente? A desencarnação. Todo mundo vai desencarnar. Né? Mais cedo ou mais tarde? Mais cedo ou mais tarde. Essa questão, o Kardec fala na questão 851 do Livro dos Espíritos, eu cito ela, que é a questão da fatalidade. As pessoas muitas vezes se deixam levar. Não, fatalmente as coisas vão acontecer. É o Mas destino. Não é bem assim. Não é. Na verdade, a fatalidade ela está no nosso planejamento reencarnatório.
né? Nós achamos a fatalidade da nossa desencarnação, a nossa morte aqui. Tem uma programação, né? É uma programação, mas daí nós temos o esquecimento passado que já conversamos a respeito, né? Pois é, porque dá a impressão que algumas consciências parecem estar assim... Adormecidas, Cássio, né, Geraldo? E parece que não tem noção do que estão fazendo. Qual é o grau de responsabilidade dessas consciências que parece que estão espraiando a maldade, a criminalidade, enfim? Como é que fica isso? Acho que é muito grande, imensa, né? Cada vez que você vê, acho que até decorrente do que a gente lê, que a gente estuda, do que nós já fizemos, que outras pessoas já fizeram. Acho que o livro Espírita ajuda muito a gente a ter essa compreensão das encarnações, né? O quanto a gente vai sofrer e a gente não precisava, né? O próprio, aquele encontro de Jesus com o nosso querido Públio Lentulus Emmanuel, quando ele fala, olha, o seu momento é agora, senão 2000 anos. 2000 anos. Para frente. Ô, Geraldo, para a gente fechar esse bloco aqui, a nossa produção preparou uma pergunta também muito interessante. Podemos mencionar o amor como resposta para todas as nossas escolhas, conforme Jesus nos ensinou? Eu poderia responder numa frase muito simples. A caridade é o amor em ação, que nos diz Paulo. Eu acho que nós entendermos a caridade na sua complexidade, saber que a caridade é abrangente, não são coisas materiais, são coisas de amor, de sentimento puro, não tenha dúvida que é através do amor, inclusive que nós podemos fazer do livre-arbítrio não uma queda, mas sim uma vontade de nós progredirmos. Eu creio que nós estamos vivendo momentos muitos de desesperança. As pessoas estão muito desesperançadas. Uma onda generalizada de pessimismo. De pessimismo e achar que nada vai dar certo, que a nossa existência não está valendo. Mas, gente, nós temos que entender que esperança é de um verbo esperançar. Isto é, quando é um verbo, requer uma ação. Nós temos que fazer alguma coisa. Qual o nosso contexto hoje em dia? Qual o nosso contexto com as coisas que estão acontecendo? Nós oramos por esses irmãos para que eles possam seguir o caminho certo, mas o que nós estamos fazendo? Não vamos afrontar, não vamos fazer nada de errado, mas podemos fazer e ajudar e colocar num contexto de que nós precisamos ter um fator moral primordial nessas ações, né? E o amor cobre a multidão de equívocos, não, né? Okay. Estamos conversando sobre esse tema tão interessante que é livre-arbítrio. Nós vamos para o intervalo e já voltaremos para responder as suas perguntas no próximo bloco. Fique aí nos acompanhando, por gentileza. Agora sim, estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos para conversar a respeito de livre-arbítrio, atendendo às suas perguntas. Maria Lúcia Cássios, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pergunta se temos o livre-arbítrio, então não existe destino? Existe um destino aí determinado por Deus, né? Deus que gerencia, né, esse determinismo, que vamos evoluir. Esse é o determinismo, vamos evoluir. O tempo é de cada um. Acho que o grande livre-arbítrio é o tempo individual de cada um, que ele permite. Que são as escolhas nossas. Exatamente. Você vai. Se você quer demorar, ótimo. Se você quer ir mais rápido, ótimo também. Melhor ainda, né? Para nós mesmos. Eu já tinha colocado que nós somos herdeiros dos nossos pretéritos, né? Então, nós traçamos aquilo que queremos, né? E vamos instituindo para nós os nossos destinos. Então, esses são os destinos que nós temos. Né? Leon Denis que afirma, né? Que nós somos o artífice do nosso próprio destino. Exatamente. A soma dos nossos próprios atos que vão. É uma bagagem aí, né? Uma mochila que a gente tem que esvaziando ela, senão vai ficar cada vez mais pesado. Gente, e daí eu chamo assim, a atenção dos nossos pessoas que estão nos vendo, conversando e pensando conosco, a maneira que nós temos o nosso destino. Quando se diz que nós temos o destino na mão, será que nós temos o destino na mão? Puxa vida, mas será que esse destino realmente, o que eu vou fazer com esse destino? Posso escolher caminhos, né, alternativas? Né? Pois é, Marcos Paulo de Dourados, Mato Grosso do Sul, pergunta assim, Geraldo, as pessoas com deficiência física nasceram para aprender a viver sem o livre-arbítrio? Marcos, na verdade é o seguinte,
digamos assim, os sofrimentos físicos realmente nos tolhem em certos momentos, né? Mas o livre-arbítrio não. Porque muitas vezes, porque o livre-arbítrio está ligado ao espírito. E ao espírito tem a compreensão. Muitas vezes essas pessoas que vêm com distúrbios psíquicos, digamos assim, né? Elas, a mobilidade física dificulta. Mas o livre-arbítrio dela pensar Continua. Acho que esse desenvolvimento da vontade. Dá vontade. Né? Como diz lá, está lá no livro dos Espíritos, basta uma vontade bem pequena que você consegue. Então aquela limitação física é para você exercitar essa vontade. A gente tem tido inúmeros exemplos, né, de pessoas, às vezes, com várias limitações, até os que sofrem acidentes, mas que são vitoriosas, né? Sim. E dão exemplos para nós, né? Que superando, inclusive, a nossa vontade, que temos, digamos assim, uma normalidade toda, e eles estão dando aí um banho de Que exemplo. nos encanta, né? E nos dá mais vontade de vencer. Exato. Agora, eu creio aqui que também o Marcos esteja se referindo à questão de limitações também, digamos, mentais, psíquicas, Exato. não é? Que dão uma limitação de expressão. De expressão. Não é? Mas muitas vezes essas pessoas que têm a limitação de expressão, até de verbalizar a palavra, Sim. o pensamento delas Continua funcionando. Não pode tolher Não o pode pensamento. tolir isso aí. Por isso Pensamento que- não pode ser tolhido. Exatamente. E esse movimento mudou através dos tempos. Normalmente as pessoas com problemas mentais eram separadas da família. Hoje são acolhidas de uma maneira tão fraterna. E se tão desenvolve boa. dentro das possibilidades. E ela vai se desenvolvendo. Eu tenho um casal que tem uma filha com alguns problemas de crescimento e eles tratam assim aquilo ali com uma grandeza, um exemplo tão puro de amor, de fraternidade, da bondade do pai ter dado um espírito junto a eles para eles. E quando eles desencarnam, eles relatam da felicidade que eles tiveram, daquela acolhida, do amor. Que maravilha. Marina Carneiro, de Brasília, pergunta: a partir de quando o espírito tem livre-arbítrio? Desde que ele é criado, né? Simples e ignorante, a partir dali ele vai em frente, né? Vai fazendo as suas escolhas. Como a gente já comentou, do bem e do mal. Você vai pelo caminho do bem ou caminho do mal. E assim vai. Começa devagarzinho. Começa por exemplo, assim, a gente tem uma correlação. Aqueles espíritos assim em tenra idade têm um certo determinismo que é a influência natural dos pais, né? Os pais, eles necessitam da mãe na tenra idade, nos aconselhamentos, né? Então o livre-arbítrio está um pouco restrito ao determinismo necessário. Já na adolescência começa, e a adolescência agora tem recuado bastante. Então na adolescência é um livre-arbítrio relativo, porém o determinismo um pouco. Mas e depois, quando ele atinge a idade adulta, digamos assim, realmente está numa plenitude. Já numa plenitude do seu livre-arbítrio, né? É tão interessante porque o livre-arbítrio ele também vai se desenvolvendo, ele vai aumentando à medida que a gente vai evoluindo, né? Sem dúvida nenhuma. A liberdade aumenta porque a nossa capacidade também aumenta, não é? Isso. E aí a responsabilidade acompanha. Exatamente. Essa capacidade de ver, de estar atento às situações, né? Educando-se. Nós temos aqui uma última pergunta que é da Dalva Queiroz, pelo Facebook da FEB TV. Pergunta muito curiosa: como sabemos se estamos escolhendo ou fazendo as escolhas certas? Como saber? Essa Passou é uma por mais pergunta. Como sabermos? A doutrina nos facilita algumas coisas assim interessantes. Não é uma fórmula mágica, né? É algo que nós podemos fazer. São perguntas que nós podemos fazer. Por exemplo, nós estamos fazendo mal para alguém? Está prejudicando as nossas ações a alguém? Isso está trazendo prejuízo para alguém? Uma segunda pergunta: isso que nós estamos fazendo está trazendo prejuízo para mim? Quando ele diz amar ao próximo e a nós mesmos, isso está trazendo prejuízo para mim? Está fazendo com que eu fique um pouco estagnado no meu progresso espiritual? No contexto geral, como são essas perguntas? Essas perguntas podem nos resolver, mas eu digo o seguinte: nós trazemos no nosso coração, no nosso sentimento, uma faísca muito tênue, que sabemos o lado bem e o mal. Tem até aquela questão interessante da consciência, né, Cássio, que você citou. A lei de Deus está escrita
Na consciência. Na consciência. Como é que a gente explica isso? Até tem uma questão que fala assim, se isso fosse feito por outra pessoa, para ti, era uma coisa boa ou uma coisa ruim? Também Como é que a gente receberia? Como receberia? Aí já dá pra gente fazer uma análise com base nisso que você já falou. É se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, né? Empatia, né? Mas a gente não tem muito costume de fazer isso não, né? Exercício. Tem que exercitar. E o momento é agora, né? É por isso que a pergunta, ela realmente suscita uma série de parâmetros que nós podemos levar. Mas a empatia é muito interessante. Importante, né? E essa pergunta que, na verdade, a gente deve estar se fazendo o tempo todo, né, Geraldo e Cássio? Assim, porque será que a gente está fazendo certo? Será que eu agi certo? Eu pensei certo, né? Eu falei da maneira certa? Isso deve nos acompanhar o tempo todo, não? Acho que não como tormento, mas como te dá mais tranquilidade para você ir em frente. Eu digo o seguinte, quando nós somos bem influenciados por bons espíritos, tem as boas intuições que nós estaremos fazendo bem. Erramos no nosso caminho, sem dúvida nenhuma. Mas não nos condenar. Não nos condenar. E se erramos e sentirmos que erramos, nós podemos sempre fazer de novo, refazer aquilo. Corrigir. Isso aí, a justiça divina é tão boa para nós. Tão misericordiosa, né? É colher de chá o dia inteiro. Que maravilha. É caminhar segundo os destinos, né? A lei divina, em consonância com a vontade de Deus. Obrigado, Geraldo Kemp, pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado também, Cássio Vantuil, pela participação. Obrigado a você que participou, que escreveu, que nos perguntou, que também mandou sua contribuição. Sempre valiosa a sua participação, enriquecendo o nosso programa Entre Dois Mundos. Esteja conosco na próxima edição deste programa. Muito obrigado.